Hollywood está encolhendo, e desta vez não é por causa de dietas. Nos tapetes vermelhos vêem-se rostos abatidos, corpos exaustos e um sorriso que esconde mais dor do que glamour. Por trás das câmeras, uma epidemia silenciosa se espalha, uma obsessão farmacológica que mudou para sempre a imagem dos famosos. Eles chamam de Era Ozempic. O que antes era um remédio para diabetes, agora é o novo símbolo de sucesso, disciplina e juventude eterna, ou pelo menos a ilusão disso. Mas sob a superfície brilhante um profundo véu de sombra se esconde. O desejo por reconhecimento se tornou vício por controle, por um corpo que se encaixe nos padrões apertados de uma indústria implacável. Esta história não é um ataque, mas uma revelação. Ela narra sobre 7 rostos conhecidos que mostram ao mundo que por trás de cada foto perfeita existe um ser humano, muitas vezes cansado, quebrado e perdido em sua própria imagem no espelho. Estas são as 7 transformações mais chocantes de estrelas que em 2025 destruíram a confiança na beleza de Hollywood e talvez também nossa própria compreensão de sucesso. 1. Oprah Winfrey. Por mais de 3 décadas, Oprah Winfrey foi a voz da verdade, uma mulher que inspirou milhões a se amar, perdoar e encontrar a cura em um mundo que raramente conhece a graça. Sua abertura sobre peso, dúvidas e crises de vida a tornou um ícone de autenticidade. Mas em 2025, uma única confissão abalou seu legado, e o mundo de repente parou de respirar. Em uma entrevista íntima, Oprah disse baixinho: "Depois de todos esses anos tentando aceitar meu corpo, eu desisti." Sem maquiagem, sem filtro, apenas honestidade. Ela admitiu ter usado medicamentos como Ozempic para perder peso, não por vaidade, mas por exaustão. Por décadas ela travou uma batalha contra seu corpo, sob a pressão interminável de permanecer forte, perfeita, inspiradora. Para alguns, foi um ato de fraqueza, para outros, um momento de grandeza humana, mas a verdade era clara. Nem mesmo a mulher mais poderosa do mundo do entretenimento estava imune à tirania do ideal. "Estou cansada de lutar", disse ela. E nessa frase havia mais coragem do que em todos os discursos anteriores. A confissão de Oprah não foi um escândalo, foi um espelho. Isso nos mostrou que ninguém, por mais rico ou sábio que seja, escapa do sentimento de nunca ser suficiente. Ela perdeu peso, sim, mas ela recuperou algo mais profundo, a liberdade de ser honesta, mesmo quando o mundo mente. 2. Chelsea Handler. Chelsea Handler sempre foi a mulher que dizia o que os outros nem ousavam pensar. Sarcástica, direta, destemida. Seu humor era afiado como uma navalha, e foi exatamente isso que a tornou uma das vozes mais autênticas da América. Mas em 2025, seu nome não foi associado a risadas, mas a uma confissão que abalaria Hollywood. Em um podcast, ela falou abertamente sobre como recebeu injeções, supostamente para a perda de peso, sem nem saber o que estava colocando em seu corpo. "Meu médico anti-idade me deu como vitaminas, sem explicação, sem aviso, e eu fui burra o suficiente para aceitar." Seu tom não era de arrependimento, mas de desilusão. Em poucas semanas, seu corpo se rebelou. Náuseas, vômitos, fraqueza, mudanças de humor imprevisíveis. A mulher que antes abalava os palcos mal conseguia se levantar. "Eu me envenenei por vaidade", disse ela, uma frase que ecoou pelas ruas brilhantes de Los Angeles. Enquanto muitas estrelas celebravam sua nova silhueta como um sucesso, Chelsea foi a primeira a nomear o preço publicamente. Ela acusou médicos de fornecerem o medicamento a listas inteiras de celebridades, como se fosse um creme facial. Alguns a louvaram como heroína, outros a acusaram de destruir o silêncio glamouroso. Mas Chelsea permaneceu firme. "Prefiro dizer a verdade do que ser paga para mentir." Em um mundo onde o silêncio é a moeda do sucesso, sua honestidade se tornou um tiro no coração da ilusão. Ela perdeu peso, sim, mas ela ganhou algo mais raro em Hollywood do que a fama: sinceridade. 3. Liso era mais do que uma cantora. Ela era um movimento, uma explosão de energia, amor próprio e coragem que fez milhões se sentirem finalmente suficientes, exatamente como são. Sua mensagem era clara: ame-se em qualquer tamanho, em qualquer forma, em qualquer momento. Mas em 2025 essa mensagem começou a se quebrar, não em palavras, mas em imagens. Fotos que surgiram no final de 2024 mostravam uma Lizzo,
quase irreconhecível, um rosto mais fino, braços mais magros, um corpo que parecia estar desaparecendo. A reação foi silenciosa, assustadoramente silenciosa, nenhum aplauso, nenhum elogio, apenas uma apreensão coletiva. O que deveria ser um triunfo pessoal transformou-se em um trauma global. Lizzo cedeu. Ou ela se tornou uma vítima de um sistema que força até mesmo as rebeldes a se conformarem. Fontes internas relataram pressão de gerentes, contratos vinculados a novas imagens e reuniões nas quais lhe foi deixado claro que a autenticidade só funciona se vender. Pouco depois, ela desapareceu das redes sociais. Quando ela retornou, estava mudada. Em uma transmissão ao vivo, ela sussurrou: "Às vezes nem me reconheço mais." Essa frase ficou gravada. Não foi uma confissão, foi um grito. A mulher que havia ensinado o mundo a se amar, agora lutava para se reencontrar. A história de Lizzo não é uma traição. Ela é um espelho, um que nos mostra como até as almas mais fortes podem se quebrar quando toda uma indústria as convence de que não são suficientes. Lizzo não perdeu sua fé. Foi Hollywood quem a traiu. 4. Katy Perry. Por mais de uma década, Katy Perry foi o rosto da pura alegria de viver. Ela transformava cada show em um espetáculo de cores, fantasia e esperança. Suas músicas celebravam a autoconfiança. Suas performances eram um espetáculo de força. Ela era Firework, a mulher que lembrava ao mundo que toda pessoa pode brilhar. Mas em 2025, essa luz começou a piscar. No Grammy Awards, Katy apareceu, e a plateia ficou boquiaberta. Seu sorriso estava lá, mas seu rosto estava diferente, fino, quase frágil. Seu corpo, antes cheio de energia, parecia exausto. As câmeras que antes a amavam não conseguiam mais encontrar um ângulo perfeito. Algo havia desaparecido, não peso, mas brilho. Fontes internas falavam de pausas nos ensaios, de exaustão, de momentos em que ela mal tinha forças para cantar. Alguns afirmaram que ela seguiu a mesma tendência que dominava Hollywood, os milagres injetáveis que mais destroem do que curam. Katy silenciou, e exatamente esse silêncio tornou tudo mais alto. Os fãs perguntavam: onde está a Katy que irradiava de dentro para fora? A resposta não veio. Em vez disso ficou um sentimento, uma tristeza que não podia ser medida. A mulher que nos ensinou a rugir alto, agora parecia mal conseguir sussurrar. Sua mudança não foi uma decisão estética, foi um alarme, pois se até Katy Perry, a rainha da positividade, precisa se diminuir para permanecer, o que isso diz sobre o mundo que ela criou? Katy Perry talvez tenha perdido quilos, mas ela perdeu acima de tudo a ilusão de que se pode ser poderosa em Hollywood sem pagar um preço. 5. John Goodman. Por décadas, John Goodman foi o coração de Hollywood. O homem grande com a voz calorosa, a aura honesta e o sorriso que acalmava gerações inteiras. Ele era a prova de que talento vale mais que cintura, o anti-herói charmoso em um mundo de superficialidade. Mas em 2025, tudo mudou. Quando Goodman apareceu em um tapete vermelho em Los Angeles, as câmeras pararam por um instante. Seu rosto, abatido, sua pele, flácida, seu olhar, vazio. Muitos só o reconheceram quando seu nome foi pronunciado. "Esse é John Goodman?", perguntou a internet em milhares de comentários. Em poucas horas ele estava em trending topics globais, não por um papel, mas por causa do seu corpo. Fontes relataram que, após perder vários papéis, Goodman foi pressionado por seu círculo a modernizar sua imagem. O que começou como um projeto de saúde terminou como um sacrifício. A transformação foi muito rápida, muito drástica para ser natural. Médicos e fãs especularam sobre medicamentos, os mesmos que transformam todo Hollywood, mas o que realmente importava não era a mudança física, mas a emocional. Amigos o descreveram como calado, retraído, cansado de tentar permanecer alguém que a indústria há muito havia esquecido. O homem que antes personificava a autenticidade tornou-se ele próprio um símbolo de perda, a perda da própria identidade na luta por relevância. John Goodman nunca quis ser bonito, ele só queria ser visto, e é exatamente essa a tragédia. O gigante de Hollywood encolheu, não porque quis, mas porque o medo o forçou. 6. Amy Schumer. Amy Schumer foi a voz mais alta e honesta da comédia moderna. Ela construiu sua carreira zombando do que Hollywood mais venera,
Corpos perfeitos, dietas, juventude eterna. Seu humor era um escudo e uma arma. Ela falava sobre coisas que outras mulheres apenas sussurravam. Mas em 2025, o riso virou silêncio. Em uma entrevista que milhões assistiram, Amy admitiu o que muitas outras estrelas continuavam negando. Ela havia usado Ozempic, e isso a havia quase destruído. Eu me sentia envenenada, disse ela com a voz embargada. Ela falou sobre náuseas, insônia, fraqueza, mas o pior era algo diferente. Eu não tinha mais forças para brincar com meu filho. Naquele momento, o mundo silenciou. Amy, que geralmente disfarçava tudo com ironia, deixou as máscaras caírem. Ela contou como por meses tentou parecer forte enquanto seu corpo desistia. A mídia, que antes a celebrava por sua nova figura, de repente se afastou quando a verdade se tornou inconveniente demais. Mas Amy não se calou. Hollywood te faz acreditar que você nunca é suficiente, disse ela, e ninguém pôde discordar. Suas palavras ecoaram muito além dos limites da comédia. Ela falou por milhões de mulheres que em silêncio carregam a mesma dor. A dor de viver constantemente em um corpo que nunca parece certo. Amy Schumer perdeu peso, mas ela ganhou algo que nenhum medicamento pode substituir: dignidade, coragem e a liberdade de nunca mais mentir, nem mesmo quando o mundo inteiro exige isso dela. 7. Rebel Wilson. Por anos, Rebel Wilson foi o símbolo de autoconfiança, humor e alegria de viver. A atriz australiana ficou famosa por se recusar a se encaixar nos padrões de Hollywood. Quando ela declarou seu Ano da Saúde em 2020, fãs em todo o mundo aplaudiram. Parecia que ela havia encontrado o caminho perfeito: exercício, disciplina e amor próprio. Mas 5 anos depois, a inspiração virou um alerta. Em 2025, médicos e especialistas começaram a duvidar. A drástica transformação de Rebel foi muito rápida, muito extrema. Rumores sobre o uso de Ozempic se espalharam rapidamente, e com eles, a decepção. Afinal, sua história de sucesso era apenas mais um conto de fadas da fábrica de ilusões? Fontes internas relataram que ela havia negado o uso dos medicamentos para proteger sua marca, enquanto simultaneamente promovia programas de perda de peso natural. No set, diziam colegas, ela estava frequentemente irritadiça, exausta e ausente. A mulher que antes enchia salas inteiras com seu riso parecia vazia, quase perdida. Seu corpo mudou, mas pior ainda, sua essência. Rebel Wilson uma vez convenceu o mundo de que a autenticidade é mais forte do que a perfeição. Mas Hollywood não conhece a piedade. A pressão para continuar sendo um modelo se transformou em uma armadilha. Ela havia perdido peso, mas também a espontaneidade que a tornava tão amada. No final, sua história mostrou a cruel verdade. Em Hollywood, até o sucesso é um fardo. Pode-se mudar, mas nunca falhar. E às vezes o maior sacrifício não é o corpo, mas a alma que se perde no caminho. Hollywood está perdendo peso, mas não porque está ficando mais saudável, e sim porque está perdendo sua alma. Por trás do brilho, por trás das câmeras, reina uma dor silenciosa, o medo de não ser mais suficiente. A busca pela perfeição transformou corpos em jaulas e estrelas em sombras. Oprah, Chelsea, Lizzo, Katie, John, Amy e Rebel, todos eles mostram que a verdadeira batalha não acontece na balança, mas no coração. Eles queriam controle, aceitação, amor, e encontraram pressão, dúvida e solidão. Mas em sua honestidade reside algo precioso: coragem, porque a beleza que nasce do medo não é beleza, é apenas fachada. A verdadeira força está na verdade, mesmo que doa. Se você acredita que a verdadeira beleza não é injetada, mas vivida, então compartilhe este vídeo. Porque às vezes a mudança não começa em Hollywood, mas em nós mesmos.